sorte mesmo. Eu demorei para entender o boa sorte, até hoje. Deixa eu ver se entrou aqui no meu, que aí eu quero mandar para o seu. Estamos no ar. Então, vamos lá. Depois eu faço. Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês no Papo com Riceto, que é a última apresentação que nós vamos ter neste ano. Tivemos um ano bem cheio, fazendo Papo com Riceto toda semana. Teve uma ou outra que escapou aí por algumas razões, mas via de regra nós fomos bem fiéis. Fizemos a nossa apresentação semanal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Hoje, eu diria que é realmente um momento de muita alegria, né, Carolina? Porque fizemos algumas tentativas, né? E não porque a Carolina não tenha tido condições, mas é porque nunca fechamos exatamente uma data para nos encontrarmos, né? Uhum. Mas hoje estamos aqui, eu queria apresentar para vocês Carolina Shorter. Ela é uma amiga, ela é irmã, né? Como ela diz, é irmã escolhida. A gente não é muito mais do que irmão, na verdade, né? Carolina é budista. Carolina também é subresponsável do Canyon District da SGI dos Estados Unidos, de Los Angeles. Mas nada disso é necessário, na verdade, né? O que vale em verdade é que é esse ser humano incrível que fez a diferença nas nossas vidas N vezes. E eu convidei para a gente conversar, para falar sobre felicidade. Mais exatamente na estratégia da felicidade. E aqui temos, então, a minha amada Carolina Shorter. Boa noite, Carolina. Boa noite, Rô. Muito obrigado por esse convite. Boa noite para todo mundo que está por aí. E para mim também é uma coisa muito especial, porque eu também venho acompanhando a sua trajetória faz um tempão, Rô, e tenho uma profunda admiração mesmo por tudo que você vem desenvolvendo nesse âmbito aqui, e fico muito honrada de estar aqui mesmo. Muito obrigadíssimo. Ó, já entramos aqui, olha, a Tânia Nardini já está ali, ó, mandando um recado, ó. Rapidinho, o pessoal já começa a se comunicar. Muito obrigado, Tânia, alegria imensa estar aqui com você também, né, Carolina? Nossa, essa é a irmã também escolhidíssima do fundo da alma, eternamente. Com certeza, alegria. Então, quando nós começamos a falar de pensar, né, nessa parte da felicidade, eu lembrei muito desse livro do nosso mestre, né, da Isaac Queda, que fala da prática da fé para conquistar a felicidade, que é uma das coisas que a gente ia trazer, né, Carolina? E ele fala assim, é muito legal. Nascemos neste mundo para sermos felizes. Certamente ninguém deseja ser infeliz. Por isso, desde a antiguidade, a felicidade representa uma das questões centrais da filosofia. A felicidade humana também é a intenção original da religião. Quero crer que no começo, quando se começou a pensar em religião, era que eventualmente fosse considerada, fosse realmente uma situação de felicidade. A religião seria para dar felicidade para as pessoas. Não sei se depois ela conseguiu cumprir. E ele continua uma frase do nosso outro mestre, Toda Sensei, que fala, que salienta, né, da prática da fé para conquistar a felicidade. Ele fala: a escolha da palavra conquistar expressa uma profunda filosofia da vida. Felicidade não é alguma coisa que os outros nos dão, nem algo que ficamos aguardando e que de repente surge em nossa vida, independentemente de nossa vontade e esforço. Quer dizer, não vai acontecer, independente da nossa vontade e de esforço. Em última análise, e aí que fica o nosso início de reunião, de palestra, de conversa, bate-papo, em última análise, cada um precisa conquistar a felicidade por si mesmo. A fé nos assegura que podemos fazer isso. E eu só completo essa, não querendo trazer, mas lembrando de uma frase que me chama muito forte, que é uma frase que nós usamos muito nos grupos, sabe, Carolina, que fala assim: nunca dê a ninguém o poder de te fazer feliz ou infeliz. Ou infeliz. Esse é seu poder, né? Esse é seu poder.
Então é isso. Nós começamos aqui agora a nossa oportunidade de ouvir você, Carolina, e eu queria falar justamente sobre felicidade. Então, né? Ouvindo tudo isso, né? A Nádia Nardini também ali já na tela. Uma outra irmã Queridíssima. escolhidíssima. Um beijo, obrigado pela presença, Nádia. Duas são família. Beijos, Família, Nádia. família. Então, eu queria falar assim, o que você vê isso, na felicidade? Quer dizer, você sempre foi uma pessoa feliz? Como é que foi o teu processo de felicidade? Quando você começou a trilhar o seu caminho, esses desafios, como é que você enfrentou as situações, no geral, né? Até você descobrir qual seria o caminho ideal para a felicidade. É todo seu agora. Olha, eu me considero uma pessoa afortunada, que a gente fala, uma pessoa de muito boa sorte, por mil milhões de razões. Mas a questão da felicidade era uma coisa assim que sempre a sensação que eu acho que a maioria das pessoas tem, até que você compreende que você que está com as rédeas, de que você é o protagonista da história da sua própria vida, enquanto isso não acontece, sempre tem aquela um pouquinho de uma ansiedade de que a coisa vai ser tirada de você, de que você não está em controle, que você então, por isso que muita gente fala felicidade são momentos. A felicidade não precisa ser só momentos, porque quando a gente entende que a gente está em controle, e essa palavra que o Toda Sensei usa da conquista, eu acho que acontece é como se desencadeasse dentro da nossa vida. Claro, existem milhares de desafios durante esse caminho, mas é como se destravasse um fenômeno natural de que o processo também traz felicidade. O processo pode, quando a gente tem essa compreensão, o processo pode ser como fala, imbuído de alegria, de muita alegria, mesmo no meio do sufoco. E eu acho que isso assim, para a gente chegar nesse ponto, é uma jornada. Eu sei que meu marido, o Enki, acho que muitos que estão aí devem saber, por causa do budismo, quem é, mas ele, por exemplo, passou por um período extremamente desafiador de saúde, mas assim, impressionantemente desafiador, entre vida e morte mesmo. E eu vi a manifestação desse potencial que todo mundo tem. Eu vi ali exposto na minha frente todos os dias, porque no meio de tudo aquilo, ele conseguiu tocar a vida de todos os enfermeiros, de todos os médicos, ele fazia todo mundo rir, ele fazia... As pessoas queriam ir no quarto para conhecê-lo, porque os outros enfermeiros falavam. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente é possível, sim, porque eu me lembro de falar desse budismo para amigos, para conhecidos, e ouvir as pessoas dizerem, mas felicidade são momentos, né? Você não pode querer estar feliz o tempo todo. Não é assim de você estar feliz o tempo todo. Se alguém morreu, eu perdi minha mãe esse ano, não é isso. É uma perspectiva que muda e que então até nos momentos difíceis e nos momentos tristes existe como fala, tem uma base ali que até as coisas difíceis você olha de uma maneira que te traz uma sensação de certeza. Isso pode ser chamado de felicidade, mesmo durante o período de desafio, porque a certeza de que você tem o potencial de transformar veneno em remédio, essa certeza que a gente chama de fé, né? Mas essa convicção pode ser chamada de felicidade ininterrupta, sim. Acontece que, claro, vem os desafios, então o que eu estou querendo dizer é que até chegar nesse ponto é um trabalho, Uma vez a minha filha disse para minha amiga irmã que está aí, Nádia, ser feliz dá trabalho, ou tipo, você pensa que ser feliz é fácil? Porque, claro, de tanto ela ouvir conceitos budistas e etc.,
entendeu isso desde muito jovem, entendeu? Então, eu fico pensando assim, eu ouvi uma vez uma analogia que eu sempre acho muito interessante, eu gostaria de, talvez todo mundo já tenha ouvido, mas só tocar nesse ponto. Historicamente, nos circos pelo mundo, circos que usavam animais, que graças hoje estão acabando, mas é só para usar esse ponto. Os elefantes pequenininhos que nasciam, eles colocavam como chama? Como se fosse uma pulseira de ferro maciço com uma bola de ferro bem pesada, e o elefantinho ia sendo condicionado de que ele não pode se mexer, de que ele não pode sair, a menos que ele seja levado. Então, o que acontece? Quando o elefante cresce, só de colocar aquela pulseira com aquela bola que ele poderia chutar em 5 segundos, ele não tenta. Ele não tenta porque ele foi condicionado. E, infelizmente, isso acontece com a gente. A gente, por não saber que a gente tem esse poder realmente de protagonizar a nossa própria vida, eu acho que existe uma coisa cultural muito forte, que eu acho que está imbuída em muitas religiões, que é essa coisa de que o poder, esse poder universal todo, está situado só fora da gente, fora do âmbito do indivíduo. E, na realidade, nós somos um com esse poder, mas é esse despertar que causa que, como é que fala? Que diz... não é que... Enfim, esse despertar para essa realidade, que não é nem só uma verdade, porque a pessoa pode dizer, eu acredito, eu não acredito, mas isso é como a lei da gravidade. Você pode dizer que não acredita na lei, e se você se jogar do terceiro andar achando que você vai voar, você vai... né? Então, você vai perceber. Então, isso é uma realidade, que a gente é um com o universo. Inclusive, todos os elementos como é que fala? Que existem no mundo global também existem no nosso corpo humano. Então, todos os minerais, tudo que existe no universo, já está mais do que provado pela ciência que a gente é feito do mesmo material das estrelas, ou seja, só falta tirar essa inteira da gente, porque a gente é criado achando que precisa pedir, ou quando na realidade a gente tem que fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, essa analogia do elefante me faz sempre lembrar disso. Quando a gente acha que está perdendo o controle, eu sempre lembro dessa imagem. Kick! Não tem essa... Você tem poder para juntar essa pulseira entendeu? Para outro planeta. Então, é por aí. Eu não sei se eu me perdi um pouco Não, imagina. Quem se perdeu fui eu, você nem sabe, mas caí aqui. Porque acabou a luz aqui em casa. Mas eu achei que você tivesse saído do Não, canto. foi uma estratégia, tá vendo? Foi uma estratégia. Eu te falei, Carolina, se caso ficar sozinha, não estranha, tal, mas foi um azar mesmo. Que bom que você não caiu, que era o mais importante, é você que não caísse. Né? Que bom mesmo, mas que bom que você está de volta. Não, com certeza. Agora, você sabe uma coisa de tudo isso, quando eu penso em tudo isso que você falou, do elefante, inclusive, que eu lembro, uma das coisas que mais chama atenção, e é por isso que eu sempre trago as pessoas, meus amigos, para ouvir um pouco sobre o budismo, ou sobre essa filosofia que a gente tem, é justamente o lance do empoderamento. Porque me preocupa muito, em muitas situações que eu convivo com muita gente, né? E talvez seja uma cultura judaico-cristã, que talvez isso... deixa eu me arrumar direito aqui. A cultura judaico-cristã dá a ideia a mais do colocar no outro a solução, né? E não estou nem criticando, mas é uma característica. Não, é uma crítica também. É uma característica. Exatamente. Aliás, existem muitas interpretações, desculpa que eu te interrompi, mas Imagina. mesmo
que mesmo dentro da religião que eu, por exemplo, tenho amigos que são católicos e etc., existe uma abordagem de que não é que a gente e Deus é um também. Eu não tenho conhecimento para falar. Eu só estou dizendo que eu acho que, Claro. na realidade, é uma coisa muito da sociedade de tirar o poder da mão do indivíduo. Existe esse... Desculpa que eu interrompi, mas é porque eu acho que não é só da religião. Eu acho que tem uma coisa do mundo western, sabe? Que a gente... Isso. O E poder aí, não quando a pode gente... estar... Mas também, né, nós temos outras coisas, né, Carolina? Por exemplo, existem também budismos diferentes. Existem budismos onde o cara coloca o Buda dourado lá e é tudo em função do outro, né? Quer dizer, como nós, né, seres humanos, temos que interpretar esse lance da felicidade. E hoje, mais do que nunca, né, e eu tenho a tranquilidade para falar isso, já que eu me converti há 8 anos. Muitas das coisas que muitas vezes eu vejo as pessoas não darem o passo seguinte é porque justamente, e nos grupos de apoio isso é muito comum, a pessoa fica sempre esperando que alguém vá fazer alguma coisa por ela. E o grupo também, a gente tem que tomar muito cuidado para que o grupo de apoio não seja apoio eterno, né? O cara vai lá para se apoiar. Não, o grupo ele tem que estar presente para te apoiar na criação de valor para que você mude a sua vida a partir da sua mudança. Isso. Mas o interessante é que isso é cultura. E por isso que eu te falei que eu quis a estratégia da felicidade, na verdade, é você que cria. É você buscar a felicidade pelas suas atitudes, né? E voltando de novo, já que nós enfiamos a religião no meio, eu sempre lembro de uma coisa muito legal. O fato da pessoa rezar e pedir ajuda, né, para o seu poder superior, seria que ela tem que entender que, na verdade, aquela ajuda é o empoderamento que ela vai receber para que ela faça as coisas. Né? Eu acho que isso é o bonito do que a gente pode ter na filosofia que eu aprendi, né? Que é uma filosofia humanista, quer dizer, ou seja, o ser humano acima de tudo. E, infelizmente, a gente tem essas dificuldades, mas, por outro lado, é muito lindo, porque a filosofia, né, a filosofia humanista, né, o budismo, ele permite que as pessoas de qualquer religião consigam entender o que nós queremos dizer. Sem em nenhum momento privar a pessoa da religião dela, porque na religião dela também ela tem essa. Aliás, já que continuando falando de felicidade, mas pensando em religião, eu lembro sempre de um caso muito legal, Carolina, quando Jesus fez o tal milagre de fazer uma pessoa andar. Ele faz trouxeram o rapaz até onde Jesus estava. Como tinha muita gente, a pessoa não conseguia entrar. Para ela entrar, tiveram que passar pelo telhado, fazer um buraco no telhado, descer o cara de maca na frente de Jesus. E tudo bem, o cara andou. O que eles talvez não entendam é que olha o esforço que foi exigido daquela pessoa para atingir o objetivo dela. E o que fez ela fazer esse movimento foi a fé. E a fé do cara, e a estratégia do Sutra do Lotus, que a gente tinha também, tem, né? A fé, o coração, a gente nem fala do coração. Quer dizer, é isso que eu queria entender de você. Quando é que você descobriu que esse processo todo se ligava na sua fé? Então, eu me lembro de ouvir uma vez um dos líderes aqui dos Estados Unidos, que muita gente sabe quem ele é, o Greg Martin, falando que, numa certa ocasião, ele conversando com uma pessoa que era cristão aqui, ele estava tentando explicar para essa pessoa que o budismo, esse exercício diário de como é que fala, de polir a sua convicção no poder da sua própria vida, eu me lembro dele dizer para essa pessoa, pode te fazer até um cristão melhor. Isso, para mim, na época, eu me lembro tão bem de ter compreendido a mensagem essencial ali era, eu quero te dar mais uma ferramenta
Eu não quero tirar o que você tem. O budismo não tem, eu acho, não existe o intuito de dizer... eu nunca vi isso nesse budismo que a gente pratica, tá? Que é então, eu acho que não existe essa coisa de que a gente tem, você não tem, a gente tem a resposta, você não tem. É assim, a gente tem essa ferramenta. Quer experimentar? Pode até fazer de você um cristão melhor. Quando ele falou isso, eu estava ajudando a traduzir. Eu fiquei muito impressionada, porque, na realidade, assim, ele queria mostrar para essa pessoa, ele não queria diminuir o que essa pessoa acreditava, ele não queria dizer que aquilo não valia, ele queria só dizer, olha, isso aqui pode te ajudar a conseguir esse objetivo aí que você já tem. Quer experimentar? Então, isso para mim me marcou muito. Então, eu acho que eu fui descobrindo assim que digamos, a premissa mais essencial desse budismo que a gente pratica é é usar essa ferramenta que na realidade a gente recita esse mantra, mas na realidade é muito mais uma questão de perspectiva, por isso que a gente fala desse conceito, que não vamos entrar aqui, mas de revolução humana, porque é a gente transformar as Não, a gente nossas... deve entrar. A Revolução Humana faz parte disso que nós estamos trabalhando aqui, é isso Você está mesmo. falando, mas revolucionar a nossa maneira de ver as coisas, revolucionar as nossas tendências fixas, que muitas vezes nos causam, aliás, que é isso que causa sofrimento da gente, não é a situação, é quando a gente se vê sem poder, ou quando a gente se vê numa armadilha, a gente sente, né, que é a perspectiva. Então, a gente tem que revolucionar isso que a gente chama de revolução humana. Mas eu acho que, justamente, a essência de tudo é a gente... Por isso que eu acho que essa expressão fé na vida tá muito próximo do que o que a gente tenta... isso para pessoas que não são budistas. Fé na nossa vida, fé que a nossa vida tem. Primeiro, isso que você falou logo no começo, que o propósito da vida é a felicidade. Então, só que as pessoas têm uma noção de felicidade de conto de fadas. E isso, na verdade, pode causar o maior sofrimento, porque você vai passar a vida inteira perseguindo uma coisa que todos nós, pelo menos a maioria de nós adultos, já descobrimos que não existe. A felicidade de conto de fadas, eu estou dizendo. E, aliás, até tem gente que... Eu, por exemplo, me sinto muitas vezes, sinceramente, num conto de fadas. Porque eu sinto que eu tenho uma convicção tão grande de que eu tenho o marido mais maravilhoso do planeta, eu tenho a filha mais maravilhosa do planeta, eu tenho os amigos mais maravilhosos do planeta, eu amo a casa que eu moro, eu amo acordar de manhã, eu amo ver o pôr do sol, eu me sinto muitas vezes num conto Independente de todos os problemas que vão estar inseridos ali. É isso que você quer dizer. Eu ia falar, isto não significa, eu ia dizer, que a gente não tenha problema, muito pelo contrário, mas é justamente essa coisa da perspectiva. Por isso que eu acho que, então, a essência é a fé, como você falou, e eu gosto dessa expressão fé na vida, quando a gente está falando com gente que não necessariamente pratique a mesma fé que a gente, porque, na realidade, é uma coisa só. Então, é assim, fé na nossa própria, na sua existência, no poder que você tem de realmente manifestar um potencial infinito. Então, eu acho que, assim, quando a gente duvida, quando você, digamos, se determina a conquistar uma determinada meta, e eu adoro essa coisa que eu aprendi só no budismo, que muitas vezes, quando as coisas parecem que estão indo, assim, que aparentemente as coisas estão indo para o lado oposto, no passado eu ouvia, mas isso é um sinal que então acho que não é para você fazer, e nossa, então eu acho que isso é um sinal. Eu aprendi no budismo que a resistência
faz parte do avanço, né? Aquela velha analogia que todo mundo já ouviu, que o avião, para levantar voo, precisa da resistência do ar. É uma lei física. A resistência é uma prova de que a gente está indo na direção certa, entendeu? Então, isso eu acho que é também um elemento muito importante para a gente continuar tendo fé. Porque você tem, além. Isso que eu estava querendo dizer é que, além da gente ter fé, a gente tem que ter uma perspectiva que nos ajude a lidar com as coisas que são inerentes ao processo do desenvolvimento. A gente não se desenvolve sem... como é que fala? É que como a borboleta, ela não vai voar se ela não fizer aquele esforço para sair do casulo. Entendeu? Isso é uma lei natural. Então, é isso que é importante, é a gente saber desse tipo de coisas, eu acho que ajuda muito a gente a manter essa convicção de que a gente pode conquistar qualquer objetivo que a gente se determine. E eu acho que, para mim, ajudou muito a filosofia budista. Eu não estou dizendo que é, sabe, eu entendo, aliás, que muitas outras religiões, em outras religiões, existem conceitos muito parecidos, porque os conceitos budistas são todos baseados em leis naturais. Não existe assim, alguém falou que... Não, essa coisa essencial da causa e efeito é uma lei universal. Então, por isso que muitas vezes a gente encontra coisas próximas, em outras... Eu às vezes, estou conversando com alguém que a pessoa fala, ai, mas isso aí... É claro, é uma lei natural, claro que vai ser parecido. Quando existe sabedoria, porque a sabedoria não é, como chama, não é privilégio de budista, né? Vamos combinar. A sabedoria é uma coisa inerente à vida humana. Então, quando a gente consegue despertar a sabedoria, seja lá pelo caminho que a pessoa for, ela vai ter acesso a esse tipo de entendimento, ela vai ter as realizações que são, na realidade, inerentes às leis universais. E a Nádia está perguntando qual a diferença da felicidade absoluta para a felicidade relativa agora. Naidinha, meu coração. Olha, você quer responder, Rô? Porque você também sabe. Não. Eu vou responder, na verdade, eu vou responder para você. Por favor, Carola, responda. Ai, Consuelo, linda, acabei de ver, também amo essa pessoa. Olha, é o seguinte, aquilo que eu estava comentando, o que eu tentei passar logo no começo, quando você perguntou sobre a minha felicidade, eu acho que para eu não me repetir, eu acho que é um exemplo humano do que seria essa felicidade absoluta. A felicidade absoluta completamente independe das nossas circunstâncias. Por quê? Porque justamente quando existe adversidade, a gente, com a nossa perspectiva, já sabe que aquilo é matéria-prima para uma coisa melhor, a gente já sabe que o veneno pode ser transformado em remédio, a gente já sabe que se está difícil é porque a gente está indo Então, a felicidade independe. Essa é a definição nos livros de felicidade absoluta, é a felicidade que independe das suas circunstâncias, é uma coisa que é conquistada de dentro, através da nossa sabedoria, da nossa coragem, porque aquilo que eu falei que a minha filha dizia, que tem que ter coragem para ser feliz, que não é fácil. A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter compaixão. E essa compaixão, é bom a gente lembrar que tem que começar com a gente, né? Compaixão com a gente, porque muitas vezes você quer fazer uma determinada coisa e assim como, por exemplo, a lei da natureza diz que os passarinhos vão voar,
nasceram com asas, claro que devem existir exceções, mas, em geral, os passarinhos nasceram para voar. Agora, quando eles começam, eles caem. Nenhum passarinho levanta voo sem nunca ter caído. Isso é uma coisa que eu li que é provado, entendeu? Então, esse momento da queda, até que a gente desenvolva aquela força, é o que muitas vezes a gente precisa dessa perspectiva para poder entender e trazer à tona essa felicidade que independe, que não é conto de fadas, que justamente até no meio das adversidades, por causa da nossa confiança, a gente consegue se sentir feliz. E a felicidade relativa é aquela que é causada ou trazida para a gente justamente por circunstâncias exteriores. Então, pode ir de A a Z, né? Estou apaixonada, ou comprei um carro novo, ou, de A a Z, entendeu? Essa é a felicidade relativa. Por quê? Porque isso pode ser tirado de você a qualquer minuto. Então, se você está dependendo dessas coisas para ser feliz, por isso que essa coisa de dizer eu quero um relacionamento onde sei lá, a pessoa eu quero estar com alguém que aí vem a lista A, B, C, D, E. Então, você já checou se você tem todas essas qualidades que você está esperando de alguém? Você já checou, entendeu? A si mesmo? Então, essa felicidade pode ser tirada de você a qualquer minuto. Naidinha, veja se eu esqueci alguma coisa, mas essa é mais ou menos, foi claro. Uma nutshell, a definição de felicidade relativa e absoluta. E, na verdade, esse também voltando, né, para essa situação, voltando agora para falar um pouco para aquelas pessoas que fazem parte dessa minha comunidade, dos grupos, tal. Isso é exatamente o que nós temos nos grupos. Isso é exatamente o que define a codependência. A codependência das pessoas é quando você está feliz se o cara está feliz. Você está feliz se ele está se sentindo realizado. Você é feliz se ele, se ela, se a comida, sabe? Então, a tua felicidade não é tua, é deles. Você coloca a tua felicidade neles. Então, eu entendo muito que na busca da felicidade absoluta, você passa por justamente esse empoderamento da sua própria autoestima, né? Essas coisas assim. E que você começa, claro que aquilo tudo ao seu redor vai te incomodar. Ninguém vai dizer que o cara é frio, não vai entender o que está acontecendo. Mas isso não vai, de alguma forma, mudar a maneira do pensamento dele. E isso, e é nessa hora que eu lembro sempre, né, Carol, da nossa prática diligente de fazer de manhã, de fazer à noite, de fazer horário, de fazer daimoku, fazer gongyo. Aquilo, na verdade, essa prática diligente, ela garante com que a gente, se mantendo num estado de vida elevado, consiga enfrentar essas situações difíceis e falar, não, eu vou em frente. E a gente ouve muito na comunidade, é muito engraçado, aquelas pessoas, não, vem, chegou o problema, é comigo mesmo. Porque a pessoa está pronta, ela está pronta, não é que ela não está preocupada, mas ela sabe que aquilo é o momento, é um desafio que vai fazer com que ela possa crescer até um pouco mais, sei lá. Então eu fico muito feliz quando a gente fala muito da felicidade, porque ela traz para mim essa sensação de que eu sou feliz, né? Aliás, tem uma outra piada muito legal que é justamente na mesma coisa, né? Que fala que de um casal de amigos estavam conversando, né? Aí a mulher de um dos amigos virou para a amiga dela e falou assim: me conta aí, você é feliz com o Paulo? E o Paulo encheu o pulmão, né? Ficou todo feliz. E ela falou: não, eu não sou feliz com o Paulo. Eu sou feliz porque eu sou feliz, não é com o Paulo que eu sou feliz. E é essa sensação, por mais absurda que seja, que é uma realidade, né? Porque se você ficar feliz se você é feliz com o Paulo, quer dizer que você tem que ser com o Paulo. E não é verdade. E essa, na minha opinião, é essa sensação que eu tenho. Isso, a gente, claro, de novo, né? Não estou querendo dizer que eu não gosto das pessoas ao meu lado, mas eu não posso colocar nessa condição, né, a minha felicidade. Então, a estratégia da felicidade que a gente fala tem muito a ver com isso, né?
E a coragem também. O que você pode me falar um pouco da coragem? Fala, desculpa. Não, porque na estratégia... Oi. No curso de inauguração do Nelson Mandela como presidente, ele, na verdade, ele está citando uma outra autora, uma coisa de autoria de alguém, mas ele fala justamente isso, de que... Porque a gente, às vezes, justamente, você quer ver os outros felizes até para você poder estar feliz, para você sentir que você também tem é invertido isso. Se você estiver feliz, você tem a possibilidade de afetar, de inspirar, de empoderar, e tudo isso as pessoas que estão à sua volta. E se você tiver... como é que fala? Se você tiver com a preocupação de consertar o outro, ou ficar angustiado porque o outro ainda não está onde poderia estar, então você está deixando justamente de fazer a coisa mais genuína que você pode fazer para o outro, que é você se levantar, você estar feliz. Não tem como a gente ajudar alguém a ficar feliz se a gente não estiver feliz, entendeu? E sempre lembrando que não é felicidade de conto de fadas, é aquela da convicção de que a gente pode tudo, entendeu? E, de novo, você sabe, Carolina, é muito legal isso que você está falando, porque, de novo, voltando para essa comunidade, para esses trabalhos que a gente ouve, que a gente faz, ou trabalhando na família, que as famílias que sofrem hoje em dia por N problemas de compulsão por droga, por comida, qualquer coisa que tire dela o norte, né? A gente percebe claramente que quando a pessoa, começando a participar desses grupos de orientação, ela começa a se empoderar, ela começa a tomar conta dela, tudo começa a melhorar. Porque o fato dela não querer que aconteça do outro lado permite que o outro comece a cuidar da vida dele também. Porque enquanto você está cuidando do outro, você não está permitindo que o outro cuide. Então, esse lado de você ser, né, levantar-se só é permitir que você faça a sua parte para que o outro faça o dele. E é isso que é a estratégia da felicidade, né? Exatamente. Agora, você falou uma coisa muito maravilhosa, que é a questão da nossa condição de vida. Então, isso é... A gente, claro, como budista, a gente acredita que, através da recitação do mantra e das causas que a gente... Porque, assim, a pessoa que faz a ação de ajudar o outro, né? Está fazendo a ação do Bodhisattva da Terra, então, é claro, a condição de Bodhisattva vai se manifestar. Mas eu queria dizer assim, que mesmo as pessoas que não... Porque, claro, então, a gente já vivenciou tantas vezes o mantra causar essa mudança na nossa condição de vida, né? Nós todos que praticamos já vivenciamos isso, por isso que a gente continua, porque o mantra tem esse poder, mas para as pessoas que não têm, eu acho que tem sempre uma das coisas mais fundamentais, que eu acho que é o que causa, na história da humanidade, pessoas que realmente fizeram a diferença e que têm que usaram o seu potencial ao máximo, são pessoas que geralmente não estão olhando só para o próprio umbigo, entendeu? São pessoas que estão preocupadas de fazer alguma coisa para causar melhora para alguém, para o meio ambiente, Então, isso é uma coisa que eleva a nossa condição de vida também, entendeu? Por isso que a gente conhece tantas pessoas que são sábias, corajosas, maravilhosas, e que não necessariamente praticam esse budismo, porque o budismo nos permite trazer à tona essa condição de fazer essas causas. Se a pessoa, por acaso, tem essa tendência natural, ela vai conseguir um monte de coisas, sem ser necessariamente uma pessoa que está... Porque eu vejo, por exemplo, Daisaku Ikeda, que tem esses amigos todos, para quem não é budista, né, ele é o presidente honorário dessa organização que a gente pratica,
mas ele tem esses amigos todos pelo mundo afora, e eu vejo ele falar de pessoas e se usar pessoas que não são budistas como exemplo o tempo todo, mas é porque justamente existem ações que a gente pode tomar que elevam a nossa condição de vida. Agora, claro, como isso é uma, como é que fala? Porque é uma ação positiva, tem sempre resistência, eu sempre acho que nós somos afortunados porque a gente tem o mantra que nos ajuda naquele momento Claro, claro. da resistência, entendeu? Eu acho que é um privilégio, eu acho, mas Com sei que não certeza. é só, enfim. A Rosa Alegria, não sei se você lembra dela, ela até falou Ronaldo, delícia de conversa, Ronaldo Grande e Carolina Grande também. Ela contou que há 20 anos atrás, lá no CC Camp, Camp, alguma coisa assim, vocês estavam lá, ela estava fazendo uma palestra com crianças e você deu maior força para ela lá 20 anos atrás. O pessoal Rosa, traz, traz lembrança mesmo. Hein? que Então, máximo. olha, Carolina, eu tenho que falar aqui porque as pessoas aparecem, né? Amiga querida, a Tininha estava aí, o Wilson, o João, meu sobrinho da Bahia. Nossa, que um abração. Aí, olha só, a Aline, a Lloyd, a Andréa Colombo, a irmã da Ju, Ai, que legal. Jarbas, aí sem falar na Nádia e na Tânia aí, que já deram um show com a gente, a Consuelo, a Roseli, a Clau Bertoni, que também é da nossa comunidade aqui, Alto da Boa Vida, da nossa comunidade aqui perto, né, da Alta, do lado da Alta. É sempre bom a gente saber que as pessoas estão conosco, né, e é sempre bom ter pessoas maravilhosas como você, conversando com a gente sobre isso. E a última coisa que eu queria... Eu Oi. ia falar isso, que eu acho que a minha amiga irmã também, Teca, eu acho que está aí desde o comecinho. Ah, desculpa, é isso aí, faltou a Teca. Eu estava vendo que está faltando alguém. Teca, desculpa. Ela brincou que ela ia sentar na primeira fila, que ela ia chegar cedo. Ela está aí. Tá aqui o Jarbas de Cutia, tá o Jarbas de Cutia aqui, falou, eu também sou de Cutia, tal, então o Jarbas também. Tem muita gente que não é budista, mas eu tenho certeza que a mensagem, ela é a essência da mensagem está entregue, né? Que é isso que é o mais lindo, né? Uns fazem Naimyo Horengekyo, outro reza o terço e vamos que vamos, todo mundo aí na busca da felicidade. E sabe, a última coisa que eu queria arriscar, pedir para você, porque para mim é muito importante que isso aconteça, né? Que você trouxesse para mim, né, Carolina, como o final disso daí, qual é a mensagem que você pode deixar para a gente, que estamos chegando no final, até já passei, mas qual a mensagem que você pode dar para a gente de vida, representando toda essa vitória, ter esse marido maravilhoso, essas coisas tão importantes que aconteceram, esses desafios terríveis que você enfrentou junto com todos nós, porque nós somos um, todos nós aqui, eu estou falando de todos que estão aqui, a Nádia, tá? Somos um, a Tânia, a Teca e o... Qual é a mensagem que você pode dar para a gente, para que a gente termine essa live com chave de ouro? E ano que 2020, olha que ano pesado, e você aí em casa, ninguém pode entrar, aquela coisa toda. Como é que é? Que mensagem? Olha, Rô, você acabou de tocar num ponto que eu considero fundamental para a gente, acho eu, conseguir fazer uma transformação na sociedade, no mundo. É esse despertar do indivíduo para o fato de que nós somos todos um. Porque a separação que a gente acredita que é um quando está em volta de pessoas que a gente gosta e etc. Quando chega na hora de ou uma confrontação ou até de pensar ou falar sobre alguém que enfim, pensa diferente da gente e etc., a gente imediatamente põe aquela parede. Então, eu acho que essa parede é que é o perigo como é que fala? De obstruir essa possibilidade da gente fazer uma transformação nesse momento tão complicado, entendeu? E eu acho que a gente ouviu falar, pelo menos a gente ouviu left and right, assim, direita e esquerda, que esse vírus conseguiu fazer pelo menos isso, né? Provar para o mundo que não tem distinção, porque ele pega do presidente, o primeiro-ministro, os índios lá, os nativos
sabe, ele não tem distinção, não tem... Claro, tem pessoas que lidam com ele melhor, mas a coisa essencial é que ele pode afetar a todo, ou seja, ele pode afetar menos um, mais o outro, mas não existe ninguém que ele não afete se ele pegar. Entendeu? Porque, claro, graças ao Gorronzo, eu não peguei. Mas eu estou dizendo, ele trouxe essa prova concreta. E eu não estou falando de mensagem, digamos... Eu acho que, inclusive, para a gente falar de esperança, mas uma esperança concreta mesmo, onde a nossa felicidade... faça a diferença na vida do outro, para a gente falar de esperança, onde por que a gente está preocupado em fazer alguma coisa para alguém que não sejam, enfim, que não sejam, não, né? Alguém que não nós mesmos. Na realidade, isso é uma das coisas que eu acho que abre, tem destrava esse âmbito da compaixão, coragem e sabedoria, quando a gente tem quando a gente toma esse tipo de ação para fazer alguma coisa para o outro. Mas eu acho que é fundamental, se a gente quer fazer uma transformação, a gente entender que não existe separação entre a gente e o outro. Não existe separação. É uma ilusão. E essa ilusão é justamente responsável por todas essas separações que estão acontecendo, principalmente por todas a divisão política que está acontecendo aqui, também aí no Brasil e etc. Se a gente conseguir sempre se segurar naquele fiozinho da humanidade do outro, sabendo que mesmo que o outro veja tudo diferente e etc., se a gente conseguir tocar naquele fiozinho da humanidade do outro, a gente consegue expandir digamos, essa vibração, mas eu estou falando em termos de vibração para as pessoas que não são budistas, mas a gente consegue expandir essa rede de humanidade que a gente tanto almeja, né, para a paz mundial. Então, eu acho que é por aí, a gente, quando estiver na frente de alguém que pensa diferente de você, ou que teve uma atitude que você se decepcionou, a gente não desistir de achar aquele fiozinho, porque eu ouvi recentemente, vou falar em 2 frases, a experiência de uma pessoa que o vizinho era abusivo, e ela não desistiu de achar que ele era abusivo com a mulher, abusivo com as pessoas do prédio, enfim. Ela não desistiu por ser budista e talvez por ter essa filosofia, né, embasado nessa filosofia, ela não desistiu. A transformação que ela conta foi tão inacreditável que eu acho que se nós todos conseguíssemos não desistir de puxar aquele fiozinho da humanidade do outro, a gente ia conseguir realmente fazer uma transformação nesse momento tão propício, né? Porque as flor de lótus só nasce na lama, né? E quanto mais densa a lama, mais forte ela vem. Então, esse momento é propício para uma transformação, para o veneno em remédio. Então, eu acho que se eu tivesse que deixar um pensamento, eu acho que seria por aí. Muito obrigada, Jimmy. Imagina, não podia ser um pensamento melhor. Transformação do veneno em remédio. Isso tudo, né? Transformação. Olha, Carolina, muito obrigado. Agradeço a todas as pessoas que estiveram conosco. Aqui, eu vou até mencionar o Wellington Porto, esse rapaz ali, ó, é o responsável pela parte da operação da MAD. Que energia boa da Carolina. Uma das coisas mais importantes que aprendi com a filosofia budista é que não existe eu e o outro, somos todos um. Muito obrigado ao Wellington por estar com a gente. Grande Wellington.
E a Nádia também colocou aqui. A Nádia colocou aqui: parabéns a vocês, maravilha poder ouvir tanta mensagem encorajadora. Gratidão. Espera um pouquinho. Vem aqui. Não, eu? Assim? Tira essa máscara. A Lúcia acabou de chegar, não quero nem saber se a live é papo com Riceto. Virou papo com família Riceto aqui. Vem cá, Lu. Vem, minha Luluzinha. Nem lavei a mão. Todas as minhas vidas. Meu amor. Oi, Luluzinha. Só de ver a sua carinha. Delícia você. Te amo, viu? Também. Amei. Rô, obrigada. Não está escutando? Não estava escutando? Não. Hã? Você estava escutando? Não. Não, só você estava escutando? Estava cortando. Ah, tá. Bom, é isso, né? Eu trouxe... Afinal de contas, eu sou chacubuco dela, né? Tem que valorizar aqui a situação. Na verdade, vocês são todos chacubucos da Bé, hein? Não vamos esquecer. Ah, também tem isso, né? E esse talvez seja o grande desafio, trazer de volta, né, a Rebeca também para a prática, né? Mas vamos lá, isso é um papo para outra live, né? Aqui tem muitas mensagens. Ó, a Roseli falou: não desistir, transformação com amor. Muito obrigado. Isso, a Tânia também falou: obrigado, arrasaram. Obrigado, Tânia, Nádia. O Oswaldo da Neidinha, marido da Neidinha também, que infinitas esperanças e vitórias. Um abraço. Tininha, minha querida Tininha também presente. E é isso. A verdade é que foi maravilhoso mesmo. A gente ter a oportunidade de se unir e essa pandemia trouxe uma coisa que nós não tínhamos, essa facilidade ou essa intimidade com o online. Quer dizer, muitas coisas acontecerem. Que eram isso mesmo, Rô, isso. Com certeza. Esse foi um grande, eu acho, um grande presente, né, que a gente ganhou desse desafio. Esse é um veneno em remédio que a gente conseguiu. Transformando. Osvaldo, que legal. Olha, obrigado para todo mundo. Alegria imensa. Obrigado, Carolina. Eu que agradeço. Essa aqui foi o melhor fechamento de ano, hein? Olha só, eu com essa honra de estar com você aqui com a gente, tá bom? Não, a honra é toda minha e foi muito bom estar aqui, Rô. Foi muito bom. Muito obrigado, viu? Do fundo do coração para todo mundo. Tá bom. Obrigado, pessoal. Tchau.